eu sou o Marco, estou aqui no território há cerca de 10 anos e considero-me aqui um embaixador do território, ou seja, não sendo cá, este território acabou por me acolher e, de certa forma, senti uma obrigação também de devolver aqui algo à comunidade. E pronto, há aqui duas áreas em que é a parte profissional com uma empresa de animação turística que é a Ambi-Educa, uma empresa de animação, como o nome diz, o ambiente que educa, ou seja, muito para trabalhar as questões do património natural, apresentando o património natural aos visitantes que cada vez são mais, que chegam aqui ao território, capacitando também pessoas para saber fazer esse trabalho, e depois a parte de responsabilidade social com o projeto Associação Lagarto, sediado na aldeia de Vila de Amargo, em que um pouco nesta base metodológica da recolha de memórias, também nós fizemos este trabalho de levantamento de memórias dentro da comunidade para reabilitar um intrudo tradicional que estava perdido, mas que existia ainda vivo nas memórias da comunidade e que nós resgatamos e que esperamos, agora com o retomar da situação, voltar a pôr em prática o intrudo lagarteiro da aldeia de Vila de Amargo, porque é algo que cria dinâmica, de certa forma vai envolver a comunidade, desenvolve aqui um sentido também de autoestima para a própria comunidade, e as aldeias estão realmente um pouco entristecidas porque há dinâmicas culturais que se foram perdendo ao longo do tempo, ou seja, aldeias que tinham um rancho, uma banda ou um grupo de teatro, se calhar há 40, 50 anos, deixaram de ter, as pessoas convivem menos, e esse tipo de iniciativas, para além dos bailes e das festas religiosas, também criam essa dinâmica, mas penso que realmente há aqui uma falta a nível cultural, e então conseguimos fazer esse reativar desse intrudo, recriando no fundo um pouco a dinâmica que estava presente na memória das pessoas. Basicamente aquilo é no fundo um funeral do intrudo, realiza-se na altura do carnaval, não é, do intrudo, e basicamente é um queimar no fundo do inverno e da estação mais fria, mais triste, no fundo para celebrar toda uma nova estação que está a chegar, a primavera, mais alegre, mais fértil. E então realmente foi um trabalho interessante que foi feito e que é concretizado todos os anos, e que já resultou inclusive a edição de um livro que também fizemos juntamente com um fotógrafo amigo, e pronto, no dia é realmente uma celebração muito grande, convidamos também músicos, atores, e pronto, esse é o evento maior da associação, para além depois de toda uma dinâmica que se quer criar, nomeadamente de residências artísticas na própria aldeia, e também um projeto que é a Escola de Natureza, ou seja, pessoas que queiram vir também aprender a saber mais sobre esta natureza selvagem, e estamos também a trabalhar no sentido de criar infraestruturas, nomeadamente um pequeno hostel para acolher essas residências, quer sejam artísticas, quer sejam mais pedagógicas do ponto de vista do património natural. Pronto, isso é no fundo o grande trabalho da Associação Lagarto. O que é que o atraiu aqui? O que é que o fez ir ficando? Ou... É assim, o que me atraiu mais foi a esposa. Um forte incentivo, porque ela é que é original natural aqui de Foz Coa. Pronto, esse foi realmente o grande foco.
Depois, no fundo, este contexto natural, e sendo eu um apaixonado por estas questões da natureza... Desculpa, a sua formação vinha nesse sentido? Não, a minha formação, eu sou engenheiro biotecnológico, ou seja, que não quis estar num laboratório nem atrás de uma secretária, ou seja, sempre tive problemas em ter esse tipo de posições, e então quis realmente trabalhar ao ar livre e pronto, e segui, no fundo, um caminho para poder fazer aquilo que mais gosto, não é? Que é poder estar no campo, aprender e partilhar um bocado dessa experiência. E aqui, depois, pronto, eu tinha um contexto mais urbano, no Porto, e houve realmente aqui uma possibilidade de criar uma casinha aqui numa aldeia para fugir um bocadinho à agitação da cidade, e percebi que este território estava cheio de ativos, quer do ponto de vista natural, quer do ponto de vista arqueológico, quer do ponto de vista cultural. Estamos aqui realmente neste planalto de Figueira Castelo Rodrigo e a região envolvente, 2 patrimónios Unesco, quer seja o Alto Douro Vinheteiro, as gravuras de Foz Coa, o Parque Natural do Douro Internacional, a Reserva da Faia Brava, ou seja, e agora, pronto, esta malha ainda maior, que é a Reserva da Biosfera, pronto, ou seja, havia aqui realmente muitos ativos do ponto de vista de património, e percebi que, ou seja, que era realmente um sítio interessante, e para além do acolhimento que tive na aldeia, pessoas simpáticas, onde ainda deixamos as chaves na porta. Não se pode dizer isto aqui nas entrevistas, senão ainda nos vão lá assaltar a casa nestes momentos. Não, mas em que realmente ainda há todo um espírito comunitário de apoio e uma alegria natural, se bem que há sempre as quesílias normais das aldeias, entre famílias, pronto, são meios muito pequeninos, mas que acaba por ser interessante, ou seja, e tudo é muito mais, no fundo, flui consoante os ciclos da natureza, ou seja, aqui vemos realmente as novidades a aparecerem, no fundo, quer seja as hortícolas, ou agora a amêndoa, o ciclo das uvas, ou seja, acho que estamos muito mais conectados com a natureza, e nós, quando vivemos num mundo impermeabilizado de betão, deixamos de ter esse contacto e pronto, e tudo o que isso implica, mesmo do ponto de vista de saúde física e psicológica. Portanto, eu acho que pronto, temos aqui essas oportunidades, se bem que depois há outras coisas que às vezes não existe tanto, mas que, pronto, são oportunidades de criar, não é? O facto de não existirem coisas, eu não vejo isso como uma tristeza, são oportunidades de criar coisas que ainda não estão feitas. Então, há quantos anos é que está cá? 10 anos. Nestes 10 anos já deu certamente para perceber... Sim. Questões económicas, o emprego... É assim, logicamente que isso é a pedra-chave, não é? Porque os territórios também vivem das pessoas, ou seja, e mesmo eu, quando falo de património natural, é preciso ter pessoas, porque eu preciso depois, não é só mostrar-lhes o património natural, tem que haver alojamento, tem que haver restauração, tem que haver produtos de qualidade, e as pessoas têm que realmente ter trabalho, ter realmente empregos, e ainda há realmente lacunas, por exemplo, no que toca à disponibilidade de alojamentos no território, ou seja, mesmo falamos agora de uma coisa que é a divulgação do património natural. E se eu lhe disser que, por exemplo, eu sou guia das gravuras e há mais guias disponíveis para apresentar gravuras, não é? Património da humanidade. Mas se eu, por exemplo, eu sou praticamente o único guia de natureza aqui. Ou seja, se eu tenho uma dor de barriga e tenho um contrato com uma empresa, não tenho ninguém em ligar para me substituir. Pronto, isso no fundo é um bocado, não é dramático, mas é realmente algo que também me faz pensar, e quando é a assumir até compromissos profissionais, se realmente, não é? Porque estando dependente só de mim, pronto, e por isso é que eu tenho este esforço também de capacitar, e já lancei cursos de formação e pronto, e continuar a acompanhar, e penso que a procura vai ser natural, e tem que haver pessoas, que eu acho que pronto, é um trabalho agradável, mas tem que haver gosto, tem que haver algumas competências, nomeadamente no domínio das línguas,
e que às vezes nestes territórios de baixa densidade há pouca gente, não é? Ou seja, com essas competências, pronto. E às vezes isso é uma dificuldade, mas eu penso que, pronto, isto também depois, ou seja, a procura vai necessariamente pressionar a oferta, pronto, isto é a dinâmica natural. Mas pronto, penso que há aqui uma lacuna grande que tem a ver com a parte cultural, ou seja, a parte cultural realmente acho que falta não tanto iniciativas pontuais, mas algo mais estruturado e semeado, ou seja, criar aqui projetos que consigam que se fixem e que envolvam realmente a comunidade, porque eu acho que é importante, ou seja, porque a nível de condições básicas as coisas vão mais ou menos sendo asseguradas, apesar de ser um território difícil, não é? Mas a cultura também é um alimento e pronto, e tem que haver aqui realmente mais iniciativas e de certa forma que, por exemplo, não temos uma escola de música no território, não é? Não há um grupo de teatro, pronto, isso é um indicador que reflete um pouco o estado da arte no que toca a esse aspecto, não é? E logicamente que a gente pode contratar pontualmente, virem aqui, tudo bem, mas acho que no fundo são iniciativas que podem agregar muita gente e a comunidade e que efetivamente não existem, ou seja, portanto lá está, mais que um problema é uma oportunidade de criação, mas tem que haver depois algum tipo de suporte também das entidades para criar estas estruturas, não é? No que toca, no fundo, à parte de turismo tem crescido, embora o problema da oferta mantém-se mais ou menos o mesmo, ou seja, não mudou assim tanto. Pronto, também tivemos aqui estes 2 anos de interregno, não é? Que de certa forma foi um interregno, mas isto penso que irá retomar. Mas pronto, lá está. Tem havido mais iniciativas, mas muitas vezes não, com falta de implementar dinâmicas que tenham a capacidade de multiplicadora, não é? Porque não basta fazer só coisas pontuais, realmente temos que lançar sementes, e eu penso que estas sementes não estão a ser lançadas. A Reserva da Biosfera tem também um problema, um desafio, que é, no fundo, a área, que é muito abrangente. E isso é complicado, ou seja, a gente protege o que conhece, ou seja, ao não ter uma estrutura com uma área enorme, não é? Ou seja, dificilmente poderá resolver estes problemas pontuais. Pronto, isto é mesmo o que eu acho. Ou seja, não penso que seja uma estrutura que tenha ferramentas próprias para implementar esse tipo de ações, não é? A Reserva da Biosfera, pronto, basicamente não, eu acho que funciona como uma marca Unesco, não é? E que, no fundo, pode alavancar toda uma estrutura que depois terá que ser, no fundo, dinamizada pelas entidades da administração local. Por exemplo, é interessante porque eu trabalho num sítio Unesco, mas património arqueológico, não é? E a Unesco, do ponto de vista do património arqueológico, é uma marca forte, ou seja, e as pessoas deslocam-se e viajam à procura de património Unesco, porque são sítios localizados, são sítios, lá está, são sítios específicos. E eu penso que esta malha das reservas da biosfera, ou seja, o facto de termos uma área muito abrangente pode-se perder pode potenciar no fundo o território, mas é difícil porque é uma área muito, muito grande, ou seja, tem que se arranjar aqui depois formas de trazer isso para o terreno,
E eu acho que há aqui um desfazamento, efetivamente, entre um valor de marca Unesco, património arqueológico, de um valor Unesco, a reserva da biosfera. Património natural, pois. Sim, porque a nível de marca não tem de todo o mesmo peso. Eu não sei se a nível internacional, ou então se eu que desconheço, mas acho que há aqui, eu considero que é importante ter marcas, mas penso que acaba por ser ainda uma marca desconhecida, ou seja, se calhar estamos a falar, lá está, de falta de comunicação e pronto, porque eu não sei se tem essa percepção, mas há realmente ainda um desconhecimento mesmo, pronto, não é de agentes como eu, não é, que trabalham ligado a esta área do património, mas eu penso que mais rapidamente confundem com o Parque Natural do que... Sim, ou seja, o próprio Parque Natural, lá está. O Parque Natural começa aqui e acaba em Miranda do Douro, ou seja, já por si é uma área grande. Se a gente ligar o Parque do Douro com os Arribas del Duero, já em Espanha, já é uma malha grandiosa a nível da área. A reserva de biosfera ainda é uma coisa, não é? 1 milhão e tal de hectares, é assim. É um desafio mesmo do ponto de vista operacional. Ou seja, pode ter, como marca, pode funcionar do ponto de vista de promoção, mas depois de intervenção no território será sempre um desafio, como no fundo uma entidade de chapéu, porque penso eu, é uma área muito vasta. Em relação ao património natural e cultural, qual é a relação das pessoas? Elas consideram isso de facto uma mais-valia para o território? Depende de que pessoas estamos a falar, não é? Porque assim, há realmente aqui um grupo de pessoas que entendem, compreendem o valor desse, mas nós estamos, na verdade, numa paisagem muito agrícola, que também faz esse próprio património, não é? Ou seja, o facto de termos aqui, no fundo, esta paisagem antiga, onde ainda temos pastorícia tradicional, ou seja, as pessoas são a cultura sem saber que são a cultura, ou seja, no fundo, elas têm a sua vida, eu penso que elas não têm essa percepção do valor delas enquanto, no fundo, esse património já, de certa forma, antigo e também ele, muitas vezes, em risco de extinção, não é? Mas, embora... No nosso caso, que lá está, trabalhamos na comunidade, as pessoas têm sentido de orgulho, ou seja, quando nós, de certa forma, mas às vezes é preciso ver alguém de fora e dizer-lhes que essa pequena iniciativa é interessante, e aí sim elas têm aquele sentimento não é, de orgulho e de contribuir para o evento, que corra bem e mesmo voluntariamente, não é? E isso... realmente há mas tem que haver essa capacidade de envolvimento na comunidade, ou seja, as pessoas têm que ser envolvidas para realmente, no fundo, apoiarem a divulgação desse património. E isso também é um bocadinho um trabalho que eu quero fazer, muitas vezes até torná-lo também apelativo e, de certa forma, depois para o meu lado mais profissional, um produto turístico, não é? Ou seja, poderem as pessoas irem acompanhar o ciclo do azeite ou o ciclo da uva, não é? E realmente eu acho que há pessoas aqui que estão disponíveis para isso, ou seja, que realmente têm orgulho no que fazem e que estão disponíveis para mostrar, não é? Mas muitas das pessoas pronto, têm a sua vida do dia-a-dia, pronto, mas são essas pessoas que depois fazem esta paisagem, não é? Esta manta de retalhos que é tão interessante e biodiversa, não é? Que compõe, no fundo, estas reservas, são as próprias comunidades, e por isso eu acho que tem que haver realmente aqui, e a arte e a cultura pode realmente ser uma boa forma de tentar resgatar essas dinâmicas que antigamente existiam e depois, fruto de uma vida mais moderna e o aparecimento de aparelhinhos, não é, como o televisor e a internet, acabou por dissipar aqui um bocadinho essa vida mais
no fundo, de interajuda e também de promoção da parte cultural, não é? O que é isto de envolver as comunidades? É pô-las, é fazer workshops com elas e... Não. Isto, envolver a comunidade... É porque isso é difícil, não é? Sim, só há uma forma, que é estar e ser a comunidade, não é? E basicamente, no fundo, foi o que acontece no meu caso, ou seja, eu fui viver para a aldeia e, apesar de ser uma pessoa de fora e nunca serei da própria aldeia, acabei por me tornar um membro da própria comunidade. E peguei em algo, ou seja, o evento, a estrutura perdeu-se no tempo, mas havia um grupo de jovens, que faziam um ritual de queimar um boneco de palha naquele dia. Ou seja, havia ali algo vestigial que basicamente foi aproveitado. Foi um ritual, não é? Uns miúdos, que agora já são um bocadito mais crescidos, mas que na noite de carnaval enchiam um boneco de palha e queimavam. Pronto, era no fundo um ritual que ainda persistiu. Ou seja, foi o que eu apanhei, foi isso. Depois eu tive que ir, com base em recolhas dirigidas, muito dirigidas, perceber, no fundo, toda a dinâmica do cortejo fúnebre, não é? do velório. E depois, de certa forma, acabámos por reinventar, ou seja, não quisemos, porque logicamente não podíamos fazer igual, porque basicamente aquilo era algo um bocado improvisado, não é? Que acontecia, porque eram vidas muito de trabalho no campo, e basicamente as pessoas na noite de carnaval elas iriam fazer tropelias, mascaravam-se, punham rendas para simular as caras e iriam fazer tropelias às casas das pessoas para pedir uma chouriça, vinho, não sei o quê, e realmente depois faziam o cortejo fúnebre e com a leitura de um sermão e a queima do entrudo. Pronto. Percebemos essa dinâmica do evento e recriámo-lo. Ou seja, o que é que acontece? As pessoas reveram, havia pessoas que se conseguiram se rever na própria... Basicamente, ou seja, temos que estar na comunidade. Se a gente vem de fora, se as pessoas não têm vínculo afetivo a quem... É difícil realmente pegar nisso. Ou seja, este é um trabalho que é muito difícil fazer à pressão. Não é? São trabalhos que têm que ter o seu tempo e temos que conseguir envolver a comunidade, porque se nós, por exemplo, vivemos uma estrutura externa, fazer e tal, para já as pessoas podem não aparecer e não se reverem. E nós conseguimos isso. Conseguimos pôr as panelas de ferro a cozinhar para toda a gente e pronto, e ser membros daquela própria comunidade. A comunidade aceita e já nos pergunta, então como é que vai ser este ano, vamos fazer, já fazemos falta, porque isso é que é realmente o segredo, é a gente criar algo que as pessoas sintam falta, porque se fazemos coisas e ninguém dá falta, é porque as coisas se calhar não tiveram interesse, não é? Ou tiveram um interesse momentâneo, não é? Pronto, é um bocadinho isso. Nós, quando reabilitámos no caso do entrudo, percebemos que as pessoas disseram, na minha aldeia também se fazia, não é? E então percebemos que isto não era propriamente algo único. Aliás, isto estendia-se depois por trás dos montes, isto está ligado, no fundo, a entrudos maiores, nomeadamente os caretos de Podense, pronto, são as festas de inverno que se faziam um pouco por toda a comunidade. Mas, efetivamente, houve, inclusive, pessoas de aldeias próximas que se manifestaram também a apoiar, no sentido de criar, no fundo, recolhas de memórias de outras iniciativas, nomeadamente no tempo quando havia cultura do cereal, pronto. Mas, efetivamente, nós concentramos muito naquele evento que dá o trabalho que tem e não expandimos propriamente para fazer um levantamento. Não sei se seria assim fácil, mas juntamente aqui talvez com o município e com a Câmara, sim, pode-se tentar recolher noutros pontos do próprio município, sim.
Não, pronto, aqui há duas dimensões. Há a dimensão da natureza em si, e isso prende-se com um trabalho de conservação de natureza, não é? Ainda há algumas ameaças, nomeadamente caças, ou seja, isso prende-se muito com o desconhecimento desta percepção da natureza, não é? Porque as pessoas, muitas vezes as locais, olham para a natureza como uma fonte de recursos, não é? E não como um todo que tem realmente um retorno que contribui para uma dinâmica, um ecossistema, exatamente, para as alterações climáticas, fixação de carbono, ou seja, as pessoas não ligam sequer a essa dimensão, não é? Mas já começa a haver uma maior sensibilidade para as questões da natureza, não é? E o desafio é continuar a educar, e o meu projeto é Ambi Educa, o ambiente que educa, ou o ambiente educador, e no fundo é mostrar à comunidade que realmente é um potencial para o conservar e manter este património conservado e bem preservado. E depois temos outra dimensão, que é o lado mais operacional, que é, no fundo, ter agentes, nem que seja outros agentes, outras empresas de animação, ou seja, que possam vir, ou em parceria, não é? Trabalhar aqui para o território e, no fundo, para termos maior capacidade de implementar aqui iniciativas e produtos turísticos, nomeadamente associados a casas de turismo rural, pronto, porque efetivamente as pessoas gostam de vir para um sítio, mas logicamente perguntam o que é que há para fazer, não é? E se esta ideia de se calhar pagar alguém, antigamente não era assim algo muito usual, se calhar há pessoas que já tiveram também experiências pronto, fora, que já veem essa situação como algo interessante, ou seja, ter alguém que os guie num passeio todo o terreno, a ver uma paisagem, pronto, ou seja, isto acaba por já haver interesse mesmo para um público mais local, mais nacional, porque logicamente um público estrangeiro, isso é algo que já é bastante comum, não é? A contratação de um guia para visitar uma área protegida ou para pronto, interpretar um monumento, ou seja, mas sim, eu acho que o património natural ainda carece um bocadinho disso, que é essa ideia, se calhar não tenho necessidade de ninguém, eu vou dar um passeio e vejo a natureza, pronto. Isso, e a ideia é criar também produtos talvez integrados, que as pessoas deem valor acrescido e que, ok, se calhar vamos dar um passeio, mas fazemos um piquenique, provamos produtos locais, ou seja, ter aqui realmente ofertas interessantes e que sejam realmente prazerosas para as pessoas, ou seja, e que as pessoas gostem, e que divulguem e que venham mais vezes, não é? O facto só de estar presente já é bom, ou seja, as pessoas já veem que está a acontecer algo e percebem, se calhar este território já não está tão ao abandono, não é? Já há aqui alguém que passa por aqui e sem dúvida, para além de toda a valorização depois dos próprios produtos locais, endógenos, não é? Ou seja, isto está tudo integrado e falta aqui realmente mais pessoas, e por isso é que eu também disponibilizo e estou sempre, insisto nessa área, que é a área da formação, ou seja, e também dou formação nessa área, embora haja depois, desde a formação até ir à prática e ter realmente pessoas disponíveis, até porque, lá está, isto é algo com alguma sazonalidade, não é algo que a gente diga, ok, tu vais agora tirar esta formação e vais poder trabalhar aqui 6 meses e pronto. Ainda não conseguimos isso. Não é? Não dá para fixar pessoas, por exemplo? Não dá para fixar pessoas. Ainda não é uma atividade económica, não é, que dê para... Para fixar pessoas a tempo inteiro, não. Ou seja, mesmo eu tenho que me desmultiplicar em outros ofícios, não é? Porque isto, ainda temos a dificuldade da sazonalidade, que isso é algo também que é uma das coisas fundamental desta questão, que é, ou seja, o pico do verão, quando isto é mais tórrido e quando é mais agreste, não é? É quando a gente tem cá toda a gente, não é? Temos uma primavera ou um outono agora que são temperaturas fantásticas, uma paisagem maravilhosa e não há gente, não é? Ou seja, há aqui qualquer coisa
que tem que ser melhorada a nível de comunicação, promoção institucional, porque realmente é um território. Toda a gente diz, este território chega aqui, isto é um diamante, e víamos a professora onde, eu sinto-me tão bem aqui, isto é... Só que temos que passar isso a mais pessoas, não é? Há aqui um fator limitante que é onde é que as pessoas ficam, pronto. Logo, se as pessoas não têm onde ficar, não vêm, pronto. Portanto, isso está filtrado. Para além das áreas serem muito, muito amplas, muito grandes, e temos depois ferramentas mesmo do ponto de vista ecológico, não é? Para analisar isso na capacidade de carga num dado local. Eu próprio tenho algumas visitas em áreas do ponto de vista mais sensíveis da biodiversidade, porque depois tenho também esse meu lado mais naturalista e da conservação, e que, por exemplo, evito certas áreas em determinados períodos do ano, porque pode haver alguma interferência com, por exemplo, a nidificação de uma águia, com o estatuto de conservação ameaçado. Pronto. Mas aí cabe a nós, no fundo, educarmos para isso, ou seja, para percebermos que... E as entidades têm um papel essencial, sim, não é o sim. cidadão, não tem que ser o turista a saber Não, isso. exatamente, pois há entidades como no caso da Associação Transumância e Natureza, no caso da Faia Brava, o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, no caso do Parque do Douro Internacional, que tem que realmente restringir, não é? E de certa forma, gerir isso. Mas eu penso que será... Não temo essa campanha massiva para o território, porque temos uma questão que é o facto de estarmos longe de tudo, não é? Ainda isso é positivo e negativo, não é? O facto de estarmos a mais de 2 horas de uma grande cidade como o Porto, não é? Ou quase, não é 4 horas, mas quase de Lisboa, não é? Ou seja, isso... mas pronto, lá está, é esta dualidade de oportunidade versus problema, não é? Que existe. Mas penso que é uma questão de tempo aqui, esse aumento da dinâmica, ou seja, os indicadores que tenho, porque convivo com vários operadores, é um bocado isso, ou seja... A tendência para crescimento. Sim. Com um segmento muito Nicho. específico, não é? Sim, Nicho, não é? Sim. Pergunto. Sim, não é... Se bem que já temos aqui algum turismo massivo no que toca ao turismo de cruzeiros. Pronto, é assim a dinâmica mais massiva, que vem até Barca d'Alva. Pronto, Barca d'Alva é o ponto final da linha do Douro. Pronto, e aí há uma concentração, nomeadamente aqui na aldeia histórica, mas, ou seja, está muito localizado, e realmente o valor para as comunidades locais também é escasso desse tipo de turismo. Mas sim, acho que há aqui uma oportunidade no turismo natureza, turismo cultural, que está a crescer, sim. Que outro património cultural, ou edificado, ou arqueológico, que for, que é que destaca aqui que é o mais, ou que já está valorizado, ou que precisa de ser valorizado, por exemplo? Pronto, eu neste momento estou a trabalhar na Torre das Águias, Torre da Almofala, que no fundo seria um templo romano, e que penso que é uma estrutura edificada que ainda está presente e está num contexto fantástico, lá está do ponto de vista natural. Penso que essa é uma área interessante a desenvolver, e aliás estou neste momento a trabalhar nisso. E depois a questão das batalhas da restauração, nomeadamente a Salgadela, o facto de estarmos aqui com esta zona de fronteira. Pronto, acho que é uma área também interessante, nomeadamente aqui a própria aldeia História de Castelo Rodrigo, como depois há aldeias envolventes onde foi realizada a batalha. Pronto, penso que também será em breve aberto um centro de interpretação em Figueira de Castelo Rodrigo, lá em baixo, sim, que está já, a estrutura já está construída, acho que estão a trabalhar a nível de conteúdos. Pronto, depois... Há realmente o Parque do Douro Internacional, que é fantástico, não só do ponto de vista de natureza, como também do ponto de vista de geologia. Ou seja, temos uns sítios interessantíssimos do ponto de vista geológico aqui no território, não é? Que é esta crista quartzítica,
depois o caos de blocos, depois a parte mais dos xistos, ou seja, há aqui um território com também muito interesse do ponto de vista da geologia e que não está de todo explorado, pronto. E há pessoas já também, turismo específico para esse tipo de atividades. Sim, com interesses nessa área, pronto. O guia de natureza cabe saber um pouco de tudo, não é? Ou seja, temos que ter um bocadinho destas valências e que temos que... para além disso, outro património que é interessante, que é o facto de estarmos aqui na zona da beira interior, na parte do que toca aos vinhos, não é? Temos também aqui, no caso de Figueira, tem os vinhos da beira e os vinhos do Douro, do Alto Douro, ou seja, realmente envolve aqui duas áreas importantíssimas também, que marca do ponto de vista de paisagem e depois de produto, não é? E é uma área que também com imenso potencial de desenvolvimento, que é a parte do enoturismo, não é? Ou seja, mesmo conhecer as quintas, os processos, as castas, pronto, há todo aqui no fundo um trabalho que também pode crescer nessa área. Está divulgado, mas lá está, não há propriamente, se quiser visitar aqui nenhuma quinta, não há nenhuma quinta para visitar, pronto. Ou seja, temos o património, temos o potencial, mas falta também a estruturação de produto. E eu neste momento, pronto, lancei-me, eu trabalhava com uma associação local e neste momento deixei um pouco por isso, ou seja, para trabalhar e para estruturar produtos no território que eu acho que podem ser interessantes para os visitantes que vêm aqui. Sim. Então o meu trabalho vai ser um bocadinho isso, estruturar aqui um bocado a oferta e para poder depois disponibilizar essas atividades pronto, para o público. Muito bem, então reservas, pronto, há aqui duas que me vêm assim logo aqui à questão, que tem a conservação e património, ou seja, e essas duas eu penso que funcionam no fundo combinadas, né? Ou seja, a reserva realmente há aqui essa ideia de conservar algo, né? E algo que no fundo é esse património que nas várias dimensões, né? Já falámos do património natural, cultural, arqueológico, pronto, e no fundo a reserva tem um bocadinho essa função de conservar esse património. Portanto, acho que são duas palavras chaves no que toca à palavra reserva. E o que é que significa para si? A reserva da biosfera. É assim, para mim significa um pouco a minha casa, não é? Ou seja, eu tenho, apesar de ter uma estrutura física onde me abrigo, não é? E onde vivo, uma casa construída, a natureza, no fundo, também acaba por ser a minha casa, ou seja, então é no fundo o meu abrigo, o meu porto seguro, onde eu estou, pronto, completo e onde consigo estar em contacto com as aves e no fundo acho que a reserva da biosfera acaba por ser realmente um sítio, no fundo uma casa para muita gente e é realmente algo que funciona, no fundo, em pleno, com as várias vertentes, não é? E que urge, no fundo, preservar, porque temos realmente cada vez mais um mundo globalizado em que as pessoas se vivem massivamente em centros urbanos e ter realmente aqui este espaço, esta casa, que pode ser também, no fundo, a nossa casa, nem que seja temporariamente, este porto seguro em que as coisas ainda funcionam, não é? Os tais ciclos biológicos ainda funcionam mais ou menos bem,
e que realmente providenciam os serviços tão vitais mesmo para essas pessoas que estão depois nos contextos mais urbanos, não é? Que recebem os produtos agrícolas que são produzidos aqui, não são produzidos no contexto urbano. No fundo, são esta malha que é realmente importantíssimo conservar para a nossa própria sobrevivência, não é? Ou seja, estamos a falar aqui de quase de refúgio, não é? E que estão intimamente ligados, e estes sítios são realmente importantes proteger e conservar, porque estamos a falar não da proteção dos lugares, mas da nossa proteção, não é? Depois entramos aqui em questões como saúde, não é? Saúde também do planeta, saúde pessoal, e estes sítios são realmente, acho eu, no meu caso, o meu templo, não é? Se calhar, para terminar, era o templo, não é? Assim, aquela questão mais sagrada. Eu sou um pouco praticante no que toca ao catolicismo, mas a natureza para mim é onde eu realmente estou em contacto pleno, não é? E por isso há aqui também um cariz quase de sagrado, não é? E por isso é essa a dimensão que eu coloco quando estou na natureza ou quando estou num sítio especial, assim, de natureza. É um bocadinho isso.